Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras. Hoje eu trouxe um conteúdo para a gente estudar que é super simples, tá, gente? É audiência no Juizado Especial Criminal. Gente, a primeira audiência é audiência de tentativa de conciliação ou transação penal. E como é que tá na lei, tá lá no artigo 72, como é que ela vai se desenrolar? Vai estar ali presente você, que pode ser advogado da vítima ou do réu, né? E aí vai estar vítima, réu, seus advogados correspondentes e o conciliador, tá bom? Bom, e aí e o Ministério Público, né? Representante do Ministério Público. E aí todos vão para a sala de audiência. A vítima conta a sua versão dos fatos, o réu também conta a sua versão dos fatos, e ali é tentada uma composição amigável entre as partes. Que seja uma retratação, por exemplo, num crime contra a honra. Não, eu falei isso dele, mas eu vou me retratar. Eu vou fazer uma nota de retratação, eu vou escrever lá na minha rede social, às vezes acontece crime por rede social, que eu me retrato, né, das minhas declarações anteriores, enfim. Pode ele tentar se compor, não é necessariamente uma composição financeira, pode ser uma composição, as partes se comprometem ali a não mais trocar ofensas, enfim, a não ameaçar, pode ser um crime de ameaça. Então, são infinitas as possibilidades dessa composição, tá bom? Caso não há, às vezes as partes estão com os ânimos muito exaltados, né? Porque você está ali cara a cara, por exemplo, com aquela pessoa que te ofendeu, com aquela pessoa que te ameaçou. Então, a vítima pode estar ali com um ânimo muito comprometido e não é possível fazer a composição. Não tem interesse em fazer composição, não tem interesse em fazer composição, acabou. O que vai acontecer a partir dali? O Ministério Público vai ofertar uma transação penal. Normalmente é o pagamento de uma quantia em dinheiro para alguma instituição de caridade, tá? Pode ser uma ONG, um orfanato ali da cidade, eles já indicam e aceita a transação penal. Ele vai diretamente ali depositar para a própria instituição. Depois junta-se esse comprovante de depósito, né, nos autos e aí acabou o problema, tá bom? É assim que está na lei, no artigo 72, na lei 9.099, e é assim que a gente imagina que acontece. Só que na realidade não é muito assim, desse jeitinho, bonitinho, todo mundo sentado na mesa do juiz, o Ministério Público ali, todo mundo atento, que a vítima vai falar, ao que o réu vai dizer e vamos esperar a solenidade. Não é assim, tá bom? Em muitas cidades, o que acontece? Essa audiência é realizada por um conciliador, que às vezes é um menininho ali da faculdade, muito jovem, né? E não tem essa condução toda ali de ouvir um, de ouvir outro, de ver se há possibilidade da composição amigável, se não há. Não são obedecidas à risca todas essas formalidades que a lei traz, tá? E aí o que acontece? Se você não tiver uma experiência, você pode ali comer uma bola na audiência, tá? Aconteceu comigo, eu estava pela vítima, né? Eu estava pela vítima e logo chegamos e falamos que não tínhamos interesse na composição amigável, não tinha interesse ali de receber nenhum valor ou de esperar nenhuma conduta da parte contrária para que não houvesse a perseguição penal ali do processo criminal. E aí o que acontece? Depois que a gente falou isso, que a gente não tinha interesse na composição amigável, o conciliador pegou os autos, falou com o MP, né, que não estava na sala, e isso vai acontecer em praticamente 90% das vezes. Falou com o promotor e o promotor rapidamente fez uma petição, fez uma manifestação nos autos, e aí fez a proposta de transação penal para a parte ré, né? Só que aí o que acontece? A advogada da parte ré, talvez por ela não ter conhecimento técnico sobre essa proposta de transação penal, ela confundiu a composição com a transação penal. Então, o primeiro momento é a composição. Tem interesse em compor as partes? Não, nós não temos interesse. A vítima já manifestou que não tinha interesse na composição civil, numa reparação de danos ou qualquer outra coisa que houvesse ali. E aí ele partiu para a segunda parte dessa audiência de audiência preliminar no GCRIM, que era o oferecimento da transação penal. A transação penal é entre o MP e o réu. Então ali o MP estava ofertando para ele
o pagamento de R$ 800, se eu não me engano, na época, e com aquele pagamento finalizaria o processo, haveria transação penal, levaria para a homologação do juiz, enfim. Todo o procedimento que está na lei que a gente já conhece. O que acontece? Essa advogada se continuou ainda achando que a aceitação deveria partir da vítima, sendo que a vítima não tinha mais nada a ver com aquilo. Agora era o dono do brinquedo que estava oferecendo, era o Ministério Público. E aí a advogada não soube orientar o seu cliente, né? E eles não houve a transação penal. E aí o que aconteceu? O processo seguiu, né? E eles foram condenados. Eu estava pela vítima, então para mim, beleza, legal. Mas assim, como a advogada não tinha esse conhecimento sobre esse procedimento, que já tinha passado a oportunidade da composição civil, que agora é a oportunidade de transação penal entre o cliente dela e o MP, então aí ela comeu bola e o processo seguiu, tá bom? Mas nesse caso aí, sempre que há processo no GCRIM, às vezes jogo do bicho, jogos de azar, né, aquelas maquininhas caça-níquel, então aí eu sempre oriento a aceitar a transação penal. É sempre mais vantajoso aceitar a transação penal, tá? Em casos em que não haja, haja aí a manifestação do Ministério Público nesse sentido, tá bom? E outra coisa importante que a gente tem que falar aqui é que transação penal do GCRIM é diferente de acordo de não persecução penal lá do pacote anticrime, tá bom? Na transação penal do GCRIM, não presume condenação nem culpa. No acordo de não persecução penal, o primeiro requisito é que o réu confesse formalmente a prática do fato, mas que por ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e outros requisitos que a lei elenca, cabe o acordo de não persecução penal, tá bom? Então, na transação penal do GCRIM, não há nenhum prejuízo, né, maior para a parte, para o réu envolvido, a não ser o fato de que ele fica impedido de fazer nova transação, pode fazer transação penal todo dia, né? Todo dia vai cometer ameaça, todo dia cometer crime contra a honra e todo dia fazer transação penal. Ele fica um tempo sem poder transacionar novamente, mas depois já pode voltar, depois de alguns anos pode voltar a transacionar. O mesmo se aplica aí ao acordo de não persecução penal. Só que no acordo de não persecução penal, ele tem que confessar formalmente que ele cometeu um crime, tá? Então, essas são as diferenças da transação penal e do acordo de não persecução penal. Então, no dia da audiência do GCRIM, gente, a audiência preliminar é uma audiência tranquila para o advogado, né? Pode ser para as partes que não seja tão tranquila assim, porque ficar cara a cara com quem te caluniou, com quem te ameaçou, enfim, aí é um pouco mais complicado para as partes. Então, o clima pode ser tenso, porque eles vão sentar frente a frente, né? Cada um vai contar sua versão, se for obedecido o rito, como eu disse. Pode ser que aconteça como eu estou falando aqui para vocês. Aconteceu aqui na cidade em que eu atuo atualmente. Era só o conciliador mesmo, que era um mocinho bem novinho, inexperiente, que aí aconteceu isso com essa advogada que não soube conduzir, não soube orientar o seu cliente, porque ela achava que ainda era uma composição civil e já era uma tentativa de transação penal, tá bom? Então, a audiência do GCRIM, ela é dividida nesses momentos. As partes contam a versão dos fatos, a vítima vai contar, o réu vai contar, e depois tem a oportunidade de composição civil. Vocês querem se compor, né? Vocês têm interesse na composição civil? Se naquele momento eu tivesse interesse na composição civil, eu estava pela vítima, aí o conciliador já ia fazer um termo, né, de conciliação e levar para a homologação do juiz, para a aceitação do Ministério Público, né, para o ok do Ministério Público e para a homologação do juiz. Mas aí, como não houve, vocês querem se compor? Não queremos, já chegamos marrento, né, chegamos cheio de marra. Não queremos a composição amigável. E aí, passou para a segunda fase, que seria a transação penal. Muitas comarcas vai acontecer isso, o Ministério Público não vai conseguir estar presente em todas as audiências do GCRIM, em todas as audiências, imagina, de família, que precisa às vezes não comparece, simplesmente ele não comparece na audiência e aí fica só a manifestação depois, leva a ata lá para ele, isso aí acontece.
em comarcas do interior, até em comarcas grandes também, tá bom? Vai ser só conduzido ali para o conciliador, às vezes o Ministério Público está na sala do lado, está no andar de baixo, e aí o conciliador é que faz esse papel de levar lá a notícia do que aconteceu ou deixou de acontecer na audiência, tá certo? Mas aí se chegar uma proposta por escrito ali, o Ministério Público estava propondo por escrito aquela oportunidade de transação penal, mas a advogada não entendeu dessa forma e não tinha a prática, né, penal para entender que aquilo era uma transação penal vantajosíssima para o cliente dela, e aí passou batido e o processo seguiu. Era um crime de ameaça, depois eu ofereci a queixa-crime, né? Ameaça não, era crime contra a honra, até ofereci a queixa-crime contra os crimes contra a honra. E aí até saiu do G-crime, porque foram vários crimes contra a honra. Então teve um problemão aí para resolver, porque a advogada não tinha conhecimento técnico ali para conduzir de forma excelente e levar o seu cliente à melhor solução jurídica possível ao caso. Mas vocês que estão fazendo esse curso não vão comer essa bola, porque agora já sabem como se desenrola uma audiência no G-crime, tá certo? Muito obrigada, a gente tem um PDF correspondente dessa aulinha também e até a próxima aula.